Nosso segundo vídeo relativo à geometria, gente, agora vai tratar das relações métricas no triângulo retângulo. Então agora é só triângulo retângulo que a gente trabalha. A primeira relação métrica que eu vou explorar com vocês com certeza já conhecem, mas com outro nome. Então olha só, eu medi a hipotenusa desse triângulo aqui, deu 11,98, e medi os dois catetos B e C, deu 3,94 e 11,31. À medida que eu mexer aqui, o que está acontecendo? Está alterando os valores de B e C. E se eu olhar aqui no cantinho, ó, B ao quadrado e C ao quadrado também estão alterando. Só tem uma coisa que não altera, ó, o fato de que, independente de onde eu parar, quando eu somar o B ao quadrado mais C ao quadrado, dá igual ao A ao quadrado, ou seja, a soma dos quadrados dos catetos vai ser sempre igual ao quadrado da hipotenusa, e é isso mesmo que vocês devem ter lembrado. Eu estou falando do Teorema de Pitágoras. Ó. Aumentando também a hipotenusa, essa relação não se altera. Ó. 304 mais 48 deu o 352 ali. A primeira das relações métricas, então, é aquela que vocês já conheciam. É aquela que me fala que o quadrado do valor da minha hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, que vocês conhecem simplesmente como Teorema de Pitágoras. Então, pessoal, tem algumas novidades que a gente vai ter que olhar aqui. Primeira coisa, que o A é hipotenusa, o B e o C são catetos, vocês já conheciam. Um elemento novo é a altura relativa à hipotenusa. Por quê? Se eu colocar a hipotenusa como base, qual é o elemento que fica reto 90 graus com ele? É este segmento aqui que eu vou chamar de altura. Por que não existe uma altura em relação aos catetos? Na verdade existe, só que em relação ao B, se eu botar o B na base, a altura é o C. Se eu coloco o C na base, a altura é o B. Além do H, tem outros dois elementos que vão ser novidades. Esse M aqui, ó, imagina, por exemplo, que esse C tivesse uma lâmpada aqui em cima e ele fizesse uma sombra. A sombra seria exatamente o tamanho do M aqui em cima do segmento A. A mesma coisa aqui. Imagina que tem uma lâmpada retinha aqui em cima e que ilumina em 90 graus. A sombra do B seria este pedacinho chamado de N. Esses nomes, obviamente, pode ser alterado para qualquer outro, mas são os mais usuais. Então agora eu vou encontrar essas medidas novamente, coloquei ali o H, o M e o N, que eram novidades, e o que dá para perceber aqui, ó, gente? Eu quebrei isso aqui, na verdade, em dois triângulos menores, que também são triângulos retângulos. Então vamos separar eles para dar uma olhada. O que é perceptível também? Este ângulo B aqui, que tinha marcado com uma linhazinha, e este ângulo C, que estava marcado ali no anterior com duas linhas. Mas vamos se ligar a uma coisa. Todos vocês sabem que a soma dos três ângulos de um triângulo é sempre 180 graus. Então, se eu pegar 90 mais um ângulo de uma linha, o outro vai ter que ser o quê? Igual ao ângulo que estava com essa marquinha. E pela lógica, o ângulo com duas marquinhas mais aquele ângulo reto precisa somar 90 graus para fechar 180. Então, o que eu estou vendo aqui? Ó, estes triângulos, eles são semelhantes. Mas antes mesmo de usar a semelhança, vamos reparar uma coisa. Aqui eu sei que é a altura. E o que eu já sei de um triângulo? Eu sei que a área de um triângulo é base vezes a altura sobre 2. Então, a primeira observação que eu posso fazer é a seguinte, ó, como é que eu calculo a área deste triângulo aqui? A base dele é o A altura é H e eu divido por 2. Mas como eu disse antes, ó, se eu colocar o B como base, o C seria a altura. Então a minha área seria B vezes C sobre 2. Bom, 2 dos dois lados da equação, na mesma posição eu posso cortar, e essa é a primeira relação importante que vocês acham aqui. A segunda das relações métricas, ela vai vir da observação desse triângulo ABC com esse triângulo aqui que pegou no ponto H, no HBA. E vamos prestar atenção. Se eu pegar aqui, ó,
o lado oposto à hipotenusa no triângulo maior, dividido pelo lado oposto à hipotenusa no triângulo menor, portanto A sobre C. E agora eu vou pegar aqui, ó. No triângulo maior, quem é que está oposto ao que tem duas marquinhas? É o C. Dividido, quem é que está oposto ao duas marquinhas ali? É o M. O que eu faço aqui? Uma regra de 3 simples, ou multiplicação cruzada, a regra da Xuxa, como vocês gostam mais de falar. E isso então vai gerar o quê? Que C ao quadrado é igual a A vezes M. Essa é a segunda das relações métricas. E agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa, mas observando o triângulo maior com esse menorzinho aqui, com esse HAC. Então, mais uma vez, eu vou pegar a hipotenusa no triângulo maior, que é o A, e vou procurar quem é a hipotenusa no menorzinho. Nesse caso aqui, ó, o B ele vira hipotenusa quando eu cortei aquele triângulo grande em 2 pedaços. Agora eu vou pegar quem é que está oposto a um tracinho no triângulo maior. É o B. Quem é que está oposto a um tracinho no menor? É o N. Então, quando eu fizer exatamente a mesma conta, o que vai acontecer? Eu vou pegar aqui, fazer B vezes B, B ao quadrado, igual a A, que multiplica o N. Essa é a terceira das relações métricas que aparece para a gente. Mas existe ainda uma quarta relação, se eu contar o Pitágoras, na verdade já são 5, que vai ter a relação entre os dois triângulos menores que surgiram quando eu cortei ali. Então agora vamos fazer essa relação aqui. Eu vou pegar os dois catetos em cada um deles. Então, oposto a um tracinho neste triângulo aqui é o H. Oposto a um tracinho no outro triângulo é o N. E agora eu vou pegar oposto aos dois tracinhos, primeiro no triângulo maiorzinho, que é M, e oposto aos dois tracinhos aqui, que é o H. O que vai acontecer? Ó? H vezes H, H ao quadrado, é igual a M vezes N, e essa é a última das relações métricas. Então essas são, gente, as 4 relações métricas novas que aparecem para vocês, e é tudo o que precisa saber. E como vocês podem ver, se souber fazer semelhança de triângulos, inclusive não precisa decorar nenhuma delas. Agora, vamos voltar lá no Teorema de Pitágoras e vamos usar elas para mostrar por que o Teorema de Pitágoras funciona. Então, eu coloquei aqui para vocês, gente, ó, um triângulo retângulo branco, onde eu vou chamar essa hipotenusa aqui de A, este cateto de B e este cateto de C, embora se eu invertesse o B e o C não faria diferença alguma. O que acontece, gente? Eu estou vendo que eu criei um quadrado aqui de lado A, ou seja, tem área A ao quadrado. Este quadradinho azul, ele tem lado B, então a área é B ao quadrado, e este quadradinho vermelho tem lado C, portanto a área é C ao quadrado. Eu tenho que mostrar para vocês o quê? Que este pedaço azul é igual à área azul e este pedaço vermelho é igual ao quadrado vermelho. Porque daí o que vai acontecer? A soma dos quadrados de B e de C vai dar o quadrado de A. Para isso eu vou lembrar de uma coisa. Acabamos de ver que o B ao quadrado é igual a A vezes N. Então vamos isolar esse N, que eu sei que é esse pedacinho, e vamos ver o que acontece. O meu N vai ser igual a B ao quadrado sobre A. Ou seja, como é que eu vou calcular a área desse retângulo azul? A base que está lá em cima é N. A altura só pode ser A. Só que o que acontece? Eu acabei de ver que B ao quadrado sobre A é o valor de N, multiplicado por A, eu cancelo aqui, e de fato, ó, este quadradinho azul tem área B ao quadrado. Agora vamos fazer a mesma coisa no quadrado vermelho. Eu já sei de antemão que C ao quadrado é igual a A vezes M. E eu sei que esse pedacinho aqui eu chamei de M. Então, o meu M vai ser igual a C ao quadrado sobre A.
Então, como é que eu vou calcular a área desse retângulo vermelho? A base que está lá em cima é o m, vezes a altura, que como essa figura aqui é um quadrado de lado A, só pode ser A essa altura. Então, o meu m, que é c ao quadrado sobre A, vezes A, cortei aqui, deu c ao quadrado, ou seja, é c ao quadrado. Bom, se eu estou pegando duas figuras, juntando para formar este quadrado, significa o quê? Que a área maior só pode ser igual à área destes dois retângulos somados, ou seja, o teorema de Pitágoras realmente ele funciona. E como eu disse antes, toda a fórmula, lá no outro vídeo, toda a fórmula tem que ter uma razão lógica, ela não pode simplesmente cair do céu, ok? Então agora vamos fazer dois exemplos de relações métricas para ver como é que se usa. O primeiro exemplo aqui é o mais simples. Quero saber esse y. Bom, este y, gente, o que eu faço? Eu simplesmente vou somar o 9 mais 3, que é 12. Até existe uma relação métrica que diz assim, ó, que o A é igual ao m vezes n. Mas essa eu nem coloquei porque a observação já é o suficiente. Agora vamos tentar achar esse x aqui. E para isso eu vou usar aquela relação que me fala, ó, que o c ao quadrado é igual a vezes m. Por quê? Esse 3 faz o papel do m, esse x está fazendo o papel do c, e esse y é o a que eu já descobri, que é este 12. Então, o x ao quadrado é igual ao a, que é 12, vezes o m, que é 3. Isso dá 36. Então, o x é igual a mais ou menos raiz de 36, que é mais ou menos 6. Só que nós estamos falando de geometria. Em geometria, seria completamente absurdo dizer que o valor de uma medida de um lado é menos 6. Portanto, eu já sei que esse x só pode ser 6 positivo. Nesse segundo exemplo, a gente vai ter que conseguir interpretar. Primeira coisa, a medida da altura relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo é 12 centímetros. Bom, isso não tem dúvida, só pode ser aqui. E uma das projeções mede 9. Eu vou escolher qual delas, porque se não está medido se é a projeção menor ou a maior, eu escolho e vou ver o que vai acontecer. Eu vou escolher esse lado aqui e dizer que ele que mede 9 centímetros. E agora o que eu faço? Primeira coisa, eu preciso descobrir aquele B. E aqui está claro, ó, gente, eu vou fazer isso via Pitágoras. Então, b ao quadrado é igual a 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. B ao quadrado é igual a 81 mais 144. Portanto, b ao quadrado é igual a 225. O b, raiz de 225. Diferente do exemplo anterior, como eu já expliquei a questão da geometria, eu nem vou perder meu tempo fazendo mais e menos. Vou colocar direto o 15 centímetros aqui, que é o valor da medida B. Para achar o outro cateto, eu tenho duas maneiras. Ou eu encontro a medida do m aqui e faço Pitágoras com m, 12 e o valor que eu quero achar, que é esse c, ou eu acho o m, somo, faço essa hipotenusa maior e faço Pitágoras no grande. Tanto faz. Mas, de qualquer maneira, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir o m. E daí tem uma relação que a gente viu agora há pouco. Ó. A altura ao quadrado é igual ao m vezes n. A altura ao quadrado é 12, é igual ao m que eu quero descobrir, vezes o n, que é 9. Então, o meu m vai ser igual a 12 ao quadrado, que é 144, dividido por 9, que é igual a 16 centímetros. Então, este pedacinho aqui mede 16 centímetros. E agora eu posso optar se eu faço Pitágoras para descobrir o c, já que a pergunta é a medida dos dois catetos, ou se eu faço Pitágoras com o grande aqui. Eu sei que 9 mais 16 aqui é 25 centímetros. Eu vou optar por fazer o Pitágoras maior, porque eu já estou vendo a resposta mais ou menos aqui. Então, ó, a soma dos quadrados dos catetos, c ao quadrado mais 15 ao quadrado, é igual
a 25 ao quadrado. C ao quadrado mais 15 ao quadrado, que eu já até tenho a resposta aqui, ó, 225, é igual a 25 ao quadrado, que é 625. Então, o C ao quadrado é 625 menos 225, que é 400. Portanto, o meu C é a raiz de 400. O meu C mede 20 centímetros. Só vou limpar a tela para deixar as respostas aqui para vocês. Então, aqui ficaram todas as medidas possíveis desse triângulo. Vai ter agora ali embaixo para vocês uma listinha de exercícios para vocês poderem praticar. Vai ter o fórum de dúvidas, qualquer coisa, e vai ter também um vídeo com as soluções dos problemas que eu vou colocar, ou pelo menos um PDF com a resolução passo a passo, relativo já às 3 semanas. Isso até o final da semana vai estar lá para vocês. Ok, gente? A gente se vê na próxima. Até logo. Valeu!